Olá, queridos irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos reunidos aí hoje à noite para mais uma terça top, uma noite de treinamento, oração e palavra. Eu quero partilhar com vocês hoje à noite, brevemente, uma palavra que diz respeito ao nosso crescimento e desenvolvimento como líderes na igreja. Gostaria de partilhar com você 5 características de líderes que crescem. Porque a Bíblia nos ensina, queridos irmãos, que nós devemos ou precisamos crescer. Porque o próprio Senhor mencionou isso em sua palavra, né? Ele disse que o reino de Deus é como uma semente que foi lançada ao chão e cresce a ponto de aninhar pássaros embaixo dela, né? E produzir sombra, ela se desenvolve. A Bíblia também nos diz, no livro de Apocalipse, que na presença do Senhor, naquele dia, quando tudo se acabar e nós estivermos na presença dEle, estaremos numa grande multidão. Há um número infindável de pessoas diante do Senhor naquele dia. Disse o Senhor também a Abraão, que é o nosso pai da fé, que a descendência dele seria como a areia do mar, como as estrelas dos céus, e que nós cresceríamos. O profeta Isaías, da parte do Senhor, disse que nós deveríamos alargar as estacas de nossa tenda, porque cresceríamos em todas as direções. Então, certamente, irmão, que há para conosco um chamado de Deus para crescer, para nos multiplicarmos, para gerarmos vida. Em todo lugar da criação de Deus, há uma tendência natural da própria natureza em se multiplicar e gerar vida. No condomínio onde moro, uma máquina fez uma terraplanagem num terreno de terra dura, muito compactada, né? Que é chamada aqui de pissarra. E interessante que depois de algumas semanas, mesmo naquela terra dura e compactada, começou a brotar mato. Sementes caíram ali de alguma forma, começaram a se multiplicar, a crescer e a gerar. É da natureza da gente. Deus nos fez como seres humanos para gerarmos-nos e multiplicarmos-nos. Então é da natureza do reino de Deus também crescer e se multiplicar. E por isso é desejo do Espírito Santo que todos nós também cresçamos e nos multipliquemos. É desejo do Senhor que todas as igrejas cresçam. Em maior ou menor medida, elas deverão crescer. Na parábola dos talentos, a Bíblia diz que um certo senhor, né, dá para um dos seus servos um determinado número de talentos, 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, e os manda negociar e multiplicar. E o terceiro é condenado porque recebeu do Senhor a porção devida e não a multiplicou, e nem sequer deu para outros, né, que multiplicassem no lugar dele. Então, se você observar a Bíblia, do começo ao fim, há ensinos, histórias, comparações, parábolas que demonstram claramente que o desejo de Deus é que o seu reino cresça. E quando a Bíblia fala do reino de Deus crescer, está falando necessariamente da multiplicação de pessoas. Porque quando os céus e a terra passarem, não existirá mais nada, apenas as pessoas que serão ressuscitadas naquele dia, alguns para a condenação e outros para a salvação. E o desejo de Deus, segundo a carta de Paulo ao Timóteo, diz que o desejo dele é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Há um desejo no coração de Deus de fazer com que a sua palavra de salvação chegue a todos os lugares da terra. Mateus 20:20 diz: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então há no coração de Deus uma semente de multiplicação que quer ser plantada
no coração, na vida de todos nós. E para nós e nossas igrejas, que exercemos lugares importantes de liderança sobre outras pessoas, nós certamente devemos aprender esses processos de Deus de multiplicação, ao mesmo tempo em que incentivamos, apoiamos e ajudamos outros também, da mesma forma, a se multiplicarem e a crescerem. E nós, queridos irmãos, que vivemos nesta visão de células, na visão do MDA, de células e discipulado, o nosso desejo, nossa oração e nosso esforço e trabalho é para que multipliquemos líderes e multipliquemos células, para que mais e mais pessoas nos lares ouçam o Evangelho do Senhor Jesus e sejam salvos, e mais pessoas possam exercer este lugar de liderança, de pastoreio de outras pessoas. É urgente, é necessário que nós pastoreemos uns aos outros amorosamente. A Bíblia chama isso de pastoreio, de serviço, de amor aos irmãos, de servir uns aos outros. Nós, nos dias de hoje, chamamos de liderança, uma palavra paralela que tenta demonstrar aquilo que a Escritura ensina sobre o serviço de homens e mulheres que recebem autoridade sobre a vida de outras pessoas. Nós queremos então compartilhar com você 5 características que precisam ser desenvolvidas em nós, para que nós cresçamos fortemente neste ambiente onde nós estamos inseridos, para que a gente possa influenciar a cultura onde nós estamos inseridos, a cidade onde nós estamos inseridos, o bairro, a família, para que pessoas possam aderir ao Evangelho por meio da pregação dele, do ouvir, e possam entregar as suas vidas ao Senhor Jesus de maneira sincera, humilde e profundamente transformada pelo Espírito Santo. Então eu queria compartilhar com você rapidamente 5 características que precisam ser desenvolvidas na gente. Se elas não estão na gente, elas precisam ser desenvolvidas. Claro que todas as pessoas não vão exercer liderança nos níveis mais altos, não há dúvida. Eu creio firmemente, queridos irmãos, que há pessoas no nosso meio, homens e mulheres, que recebem 5 talentos, uma capacidade maior para liderar. Outros recebem da parte de Deus uma habilidade mediana, e outros recebem uma habilidade menor, quando ele fala de 5, de 2 e de 1 talentos. A própria parábola diz, de acordo com a capacidade de cada um, deveriam sair a negociar. Se eu sei fazer pequenas negociações, não preciso querer me colocar a fazer grandes projetos, ou se tenho habilidades para grandes projetos, não devo me sentir reduzido e limitado a realizar pequenas coisas. Eu creio que entre nós há pessoas que Deus deu a habilidade de fazer coisas menores, há pessoas que fazem coisas médias, e há pessoas que fazem realmente coisas mais impactantes do que outras na vida de pessoas. Isso não importa para o Senhor. O que importa é que a gente faça com aquilo que foi dado para a gente fazer, que a gente exercite as habilidades, as capacidades que o Espírito Santo deu para a gente exercitar este ministério na vida de outras pessoas. Eu não creio que haja um cristão que seja incapaz de exercer qualquer habilidade de liderança espiritual sobre a vida de outra pessoa, porque até mesmo quando eu oro por alguém, quando eu imponho as mãos sobre alguém, eu estou exercendo esta autoridade. E não preciso ser um pastor, um líder de rede ou um supervisor de área. Não, eu posso ser um crente comum que exercito esse papel de serviço, de amor aos outros. E isso, toda vez que eu exerço autoridade espiritual sobre a vida de alguém, eu estou exercendo alguma forma de liderança. Então, com isso, o pastor Luiz está querendo dizer que acredita que toda
todos os crentes foram chamados a exercer liderança? Sim, eu creio nisto. Claro, cada um no seu lugar, cada um no seu nível, cada um com as suas habilidades. Mas basta que alguém exerça autoridade espiritual da parte de Deus sobre alguma situação, sobre alguma pessoa, sobre alguma circunstância, ele está exercendo liderança, não tenho a menor dúvida, né? Independe da condição. Esta semana estive num determinado lugar e quando fui sair de lá, a pessoa da casa me disse: poderia fazer uma oração pela minha tia? Eu disse: certamente. Então, orei pela pessoa e não orei na condição de pastor ou de exercer o meu papel. Eu orei na posição de crente, de cristão. E vi aquela pessoa ser abençoada por Deus naquele momento. Então, todos nós exercemos alguma forma de liderança. Isso para praticá-la, querido irmão, de maneira bastante livre, de maneira bastante amorosa, e para praticá-la de maneira bem equilibrada, é muito importante que a gente desenvolva algumas características na gente. E que se elas já estão presentes, então a gente só as aperfeiçoa, né? Mas se elas não estão presentes, elas precisam ser aderidas ao nosso coração, à nossa personalidade, à nossa mente, para que possamos praticar a vontade de Deus de maneira mais poderosa e transformadora na vida das pessoas. Uma delas, e eu quero agora partilhar essas 5 com vocês. A primeira é que aquele que exerce liderança, aquele que quer ser um bom líder, ele não se vitimiza. Ele assume suas responsabilidades, suas fraquezas e seus erros. Ninguém amadurece sem a disposição para acertar e errar na prática da sua liderança. Aquele que se vitimiza o tempo todo, ele tem extrema dificuldade de ocupar espaços no meio das pessoas, né? Porque ele, de alguma forma, sempre vai culpar alguém pelas suas dificuldades. Se ele não alcança um alvo, se ele não alcança um propósito, ou se ele comete um erro em alguma coisa, em alguma área, ele sempre vai procurar um bode expiatório que não seja ele. A culpa, a responsabilidade nunca é do sujeito que se vitimiza, né? Então, se você e eu queremos exercer uma boa liderança, precisamos aprender a assumir as nossas responsabilidades e sermos suficientemente humildes de reconhecermos quando nós erramos e que a culpa não é do Beltrano e do Ciclano, é minha, né? E se eu não alcancei determinados resultados que eu esperava alcançar, eu vou de maneira muito clara, de maneira muito transparente, de maneira muito sincera, eu vou olhar aonde foi que eu errei, eu vou observar as áreas onde eu preciso melhorar, para que os processos todos que estão na minha mão, ou aquilo que Deus me deu para fazer, aquilo que eu quero fazer no reino de Deus, possa ser bem feito, né? Não ponha a culpa nos outros, não se vitimize, não se sinta um coitado, um pobre coitado que não tem condições de fazer, que não sabe, que não consegue, que não pode. A Bíblia não ensina isso para nós. Nós não somos vítimas, nós somos agentes nas mãos de Deus, né? Então desenvolva esta habilidade de não procurar nas suas ações, nas suas atitudes, a culpa dos outros ou a responsabilidade dos outros. Procure em você mesmo, corrija-se e levante-se naquelas áreas onde você fraquejou. Ponha-se de pé, porque Deus é o Deus da restauração, Deus é o Deus da cura. E a fé, ela sempre, você conhece, nós temos pregado sobre isso também, a fé exige para que se concretize na nossa vida uma atitude otimista para com a obra sobrenatural de Deus. Então,
olhe para você mesmo com olhares mais sinceros e honestos para com as suas próprias atitudes. Isso vai lhe ajudar muito a crescer espiritualmente na liderança que o Senhor lhe deu. Um outro aspecto muito importante para o desenvolvimento da sua liderança é que um verdadeiro líder, ele sabe startar processos, ele sabe dar início àquelas atividades que precisam ser desenvolvidas, seja no discipulado, seja nas células, seja nas atividades dos ministérios, seja na vida pessoal. Uma pessoa que exerce liderança, ela procura conhecer os processos, como aquelas coisas se dão, ela procura entender como aquilo acontece e encontra alternativas de fazer aquilo acontecer. Se você deseja que a sua célula evangelize, claro, em primeiro lugar você evangeliza, em segundo lugar você entende o processo de como se evangeliza alguém, quais são as maneiras, os recursos que nós temos para evangelizar alguém, e ensina as pessoas a fazerem isso e as capacita a fazer da mesma maneira como você faz. Então, startar processos é a capacidade que Deus nos dá de fazer com que as pessoas consigam fazer aquilo que nós estamos fazendo. Que aquilo que você tem habilidades para fazer, você é capaz de transmitir ao outro para que o outro faça. Desenvolva essas habilidades. Cresça no conhecimento delas. Conheça os processos que você precisa dominar, né? É lamentável que alguém possa chegar a ser, por exemplo, um líder de célula e não conheça a dinâmica da célula, não conheça os fundamentos da célula, não conheça como é a dinâmica do processo de uma reunião de 1 hora, que não sabe lidar com uma dinâmica criativa, agradável, gostosa de 1 hora de reunião. Então, para você exercer uma boa liderança, é importante que você domine os processos, né? Eu tenho aprendido nesta quarentena, só para te dar um exemplo, aprendido um pouco sobre redes sociais. Eu não domino esse processo. Eu até recentemente desconhecia toda esta realidade. Eu estou lendo, eu estou procurando conhecer, eu estou fazendo cursos, eu estou perguntando para pessoas que entendem disso. Eu coloquei até a Juliana, né, a filha do Wagner, para me ajudar a cuidar do meu Instagram. Estou pedindo pessoas para me ajudarem a cuidar do Facebook. Eu estou entendendo como é que se posta vídeos, como é que se faz uma comunicação, como é que se edita uma imagem. Eu estou correndo atrás desse processo para entender como que é isso, né? Eu agora, por exemplo, estou usando um aparelhinho aqui que controla o vídeo no celular. É um aparelho novo que o Johnny, meu genro, me cedeu e que melhora um pouco o processo de produção de imagem. Eu estou aprendendo, eu quero dominar esse processo, eu quero saber startar esses processos para usar de maneira proveitosa, tanto no Instagram quanto no Facebook, redes sociais. Eu quero conhecer essa realidade e quero mobilizar os pastores e as igrejas para conhecerem profundamente esta realidade e usá-la de maneira proveitosa na pós-pandemia. Porque nós sabemos que muito dessa realidade que foi aplicada agora às redes sociais, parte delas vai continuar depois da pandemia. Eu preciso entender esses processos e startá-los para que seja um bom líder também nesta área. Eu quero exercer bem a minha liderança também na área de redes sociais. Já me humilhei para o Senhor, já pedi perdão por não entender muito disso e até mesmo nem me preocupar muitas vezes com isso, né? E vejo a importância que tem.
e nós precisamos dar respostas a um mundo que está vivendo de maneira virtual, né? Então, por isso que a gente quer conhecer processos e aprender a startar processos. Então, conheça as realidades que você está vivendo, conheça o ambiente espiritual no que você está vivendo, entenda os processos espirituais, entenda como o Espírito Santo trabalha, entenda como o nome de Jesus opera, como a pessoa de Jesus se manifesta, entenda. Para startar esses processos, as pessoas precisam ver o poder do Espírito Santo, o nome do Senhor Jesus operando nelas. Eu preciso saber como fazer isso funcionar. Eu preciso que as minhas células sejam cativantes, sejam bonitas, sejam agradáveis. Eu preciso entender esses processos, né? É muito, muito importante que a gente cresça em entendimento do ambiente que nós estamos vivendo, saibamos dominar esses ambientes e saber startar, dar início, fazer essas coisas funcionarem de maneira adequada. Esse é um papel muito importante que um líder deve ter. Uma terceira característica que um líder tem é que ele aprende cotidianamente a ser perseverante. Irmão, como seria bom, né, se na nossa liderança só houvesse likes. Mas no dia a dia do exercício da nossa liderança também tem o dislikes. Estou aprendendo isso, irmãos. A gente recebe pressões, desagravos, desacordos. A gente recebe discórdias. A gente tem pessoas que estão à nossa volta, que não aceitam o que a gente quer fazer, que não entendem o que a gente está recebendo do Senhor e como devemos praticá-lo. Nós recebemos pressões de toda ordem. E se nós não soubermos perseverar, rapidamente desanimamos. Todos nós vamos passar por tribulações. Nós vamos passar nas mãos de pessoas que nos amam e pessoas que não nos amam, alguns até que nos odeiam. Nós vamos viver pressões até mesmo no ambiente de irmãos, onde nós achávamos ou achamos que determinado irmão ou irmã deveria se comportar de tal maneira com a gente, não se comporta. E aí a gente quer entregar, a gente quer desistir, a gente quer desanimar. Não, a Bíblia diz que nós devemos ser perseverantes até o fim. Eu mesmo, irmão, lhe digo com toda sinceridade que se dependesse das pressões e das oposições, das calúnias e do abandono, às vezes, de pessoas que já andaram comigo e me deixaram, e da maneira como me deixaram, talvez eu mesmo já deveria ter desanimado e me abatido e talvez até entregue esta função para outro, né, diante dos sofrimentos, das dificuldades, de noite sem dormir, orando, meditando, chorando, perguntando a Deus sobre tantas situações. Mas eu não desisto, irmãos. Eu aprendi já há muito tempo que nós temos que ser perseverantes naquilo que Deus disse que era para a gente fazer. Cuidado você, meu querido líder, minha querida líder, se você parou de fazer o que Deus mandou fazer. Se você fez lá atrás e fez porque entendeu que era Deus que estava mandando, cuidado, seja perseverante naquilo que Deus mandou fazer, porque nós haveremos de prestar contas daquilo que Ele nos mandou fazer. E o servo bom e fiel é aquele, diz a Bíblia, que quando o Senhor voltar, encontrar Ele fazendo o que o Senhor havia mandado Ele fazer. Eu quero ser encontrado fazendo o que Deus me mandou fazer. Por isso, uma característica importante de um bom líder é que ele é perseverante. Ele não desiste. Ele permanece naquilo que Deus mandou ele fazer, naquilo que ele entendeu que o Senhor deu para ele fazer. Eu quero ser sempre obediente ao Senhor e perseverante na obediência dele. É uma necessidade que a gente tem.
no serviço do Senhor, nós vamos encontrar todo tipo de oposição e de obstáculos. No mundo, ele disse, você vai passar por aflições. Tenha de bom ânimo, seja perseverante, ele disse. Eu venci e nós venceremos também. Uma igreja, uma célula, um discípulo só vai alcançar o propósito de Deus se, entre outras coisas, eu e você permanecemos perseverantes naquilo que Deus nos deu para fazer. Uma quarta característica, querido irmão, de um líder poderoso que alcança os propósitos de Deus é que ele é transparente. Um líder que exerce uma liderança poderosa, ele não esconde jogo. Ele não tem uma segunda agenda com a sua liderança, nem com seus irmãos e irmãs. Se você quer a bênção de Deus e exercer bem a sua liderança, o que as pessoas veem em você precisa ser aquilo que você é, e não aquilo que eu ou você parecemos ser. Nos dias de hoje parece não haver mais importância em ser o que a gente é. Parece que o mais importante é parecer ser o que a gente é, ou o que a gente gostaria de ser, ou o que a gente na realidade não é. Ser transparente para com Deus, porque de Deus não podemos esconder nada. Sermos transparentes com nossa liderança, sermos transparentes com os nossos irmãos, sermos transparentes com a nossa esposa, com o nosso esposo, transparentes com os nossos filhos, é praticarmos uma sinceridade, uma integridade de vida que seja inabalável, e que quando o diabo se levantar para acusar, como diz o apóstolo Paulo, não encontre ocasião em nós para nos acusar de qualquer coisa. Que a minha integridade seja plena diante dos outros e diante de Deus. Exercite a sua transparência. Ponha para fora seus sentimentos, seus medos, suas angústias, suas contradições, às vezes, na verdade, suas diferenças, até mesmo suas opiniões. Elas podem ser dadas no lugar certo, para a pessoa certa, elas podem ser dadas, Elas não serão fofocas quando são feitas no lugar certo e para a pessoa certa, não há dúvida nenhuma disso. Então, exercer a liderança e ser o que a gente é diante dos outros é de grande valor diante de Deus, é de grande valor. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 16, o Salomão diz que Deus despreza, aborrece aquele que é mentiroso. Quer dizer, o mentiroso é aquele que não é transparente, ele esconde as coisas. O mentiroso não é apenas aquele que fala mentiras, o fake news. O mentiroso também é aquele que esconde o que é. Isso também é uma mentira, Então, a hipocrisia, ela não deve fazer parte da nossa jornada como líderes, Seja sempre muito transparente com Deus, conosco como líderes e com seus irmãos e irmãs, e em todo o seu ambiente, seja ele pessoal, seja ele comunitário, seja ele profissional, seja no lazer, seja sempre muito sincero, muito amoroso, muito correto em tudo que você pensa, em tudo que você faz e na maneira como fala, para glorificar o nome do Senhor Jesus. E uma quinta característica muito importante de um líder é que ele sabe formar equipes. Para você exercer bem uma liderança, você precisa aprender. Se já está fazendo, então vai crescer nisso, mas se não está, precisa aprender com os demais irmãos a encontrar as pessoas certas para colocá-las nos lugares certos.
Nem sempre conseguimos fazer isso. Nós precisamos aprender, com certeza, em intimidade com o Senhor, no relacionamento com os irmãos, ouvindo a opinião dos irmãos, a encontrarmos as pessoas que têm habilidades para realizar aquelas tarefas das quais elas são hábeis para fazer. Saber e entender isso, irmão, isso é maravilhoso, né? Eu já passei por experiências, por exemplo, e foram erros meus no passado, de apressar um irmão para se tornar, por exemplo, um líder de célula, porque ele era um excelente evangelista. Ele evangelizava muito e gostava de falar para as pessoas sobre Jesus, e na minha cabeça eu achei que esta pessoa poderia exercitar muito bem a sua liderança de células, e quando chegou a ser líder de células, não desempenhou bem aquele papel, e a sua célula não cresceu como poderia crescer, e ele se sentiu uma pessoa frustrada por estar exercendo algo. Então eu o coloquei num nível de equipe para o qual ele não tinha habilidades e nem queria. O chão dele, a alegria dele era evangelizar pessoas e trazer para a célula. Então é importante que a gente conviva com as pessoas, exerça a nossa liderança de maneira muito próxima, de tal maneira que a gente, enquanto ora, enquanto convive com estes irmãos, ouça a direção do Espírito Santo, mostrando para a gente qual é o lugar que esse irmão e essa irmã devem exercer este papel. Criar equipes de trabalho, criar equipes de líderes de célula, criar equipes que venham a se tornar líderes, supervisores, líderes maiores, e que possam até mesmo vir a tornarem-se pastores, né? Encontrar o lugar certo para cada pessoa é uma habilidade que nós devemos desenvolver com o Senhor e com os irmãos que sabem fazer isso. Nós temos pessoas que conhecem essas habilidades, essas 5 habilidades que eu mencionei aqui agora, elas podem ser adquiridas por leitura, treinamento, oração, leitura de livros, leitura da Bíblia, estudo, capacitação que nós fazemos em seminários. Tudo isso nos ajuda, nos desenvolve a alcançar essas habilidades que o Senhor nos deu para praticarmos. Querido irmão, querida irmã, eu desejo que você seja um líder, uma líder muito poderosa, muito poderoso em Deus, para a glória do seu nome. E corra atrás de desenvolver as suas habilidades. Corra atrás de crescer, em aprender com os irmãos e com Deus a fazer aquilo que Deus deu para você fazer, né? Você se sente chamado por Deus para fazer algo, seja treinado, seja capacitado, aceite direção e se capacite por meio do Espírito Santo a fazer bem aquilo que Deus lhe deu para fazer, né? Por meio da experiência, da prática, da submissão aos irmãos, de ouvir conselhos, ouvir direção, nós vamos crescendo no desenvolvimento dessas habilidades que Deus colocou na nossa vida para a gente exercer bem, muito bem a nossa liderança. Eu desejo que Deus o abençoe grandemente e que encha a sua vida. E esta noite eu creio que você está sendo capacitado pelo Senhor para ser um grande e poderoso líder nas mãos de Deus. Deus precisa de homens e mulheres para conquistar este mundo para Ele. Não passe a sua vida sem exercitar a sua liderança nas mãos do Senhor. Não deixe que a sua vida se torne inútil no reino de Deus. Ocupe o seu espaço que Deus lhe deu. Trabalhe, se esforce, ore, desenvolva-se para produzir os frutos que Deus
permitiu, chamou, capacitou você para produzir. Que Deus encha você de graça e de misericórdia, porque Ele disse que aqueles galhos que estão produzindo fruto, Ele os poda e limpa para que produza mais ainda. Mas aos que não produzem, Ele os corta e tira de lá. Então, irmão, não passe a sua vida sem produzir frutos para o Senhor. Produza-os, porque Ele vai capacitar você para produzir mais e mais ainda para a glória do seu nome. Seja um líder abençoado, seja um líder crescente nas mãos do Senhor. Quero orar por você. Querido e amado Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida destes meus irmãos e irmãs uma liderança poderosa, abençoada e abençoadora. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que estes irmãos e irmãs que estão me ouvindo estão exercendo e irão exercer a sua liderança de maneira poderosa e vão influenciar pessoas na sua família, vão influenciar pessoas no seu bairro, vão influenciar pessoas na sua cidade, alguns vão influenciar pessoas no seu país e vão influenciar pessoas nas nações. Mas eu abençoo em nome de Jesus, para que nós sejamos enviados pelo Senhor, para que por meio de discipulados, de pequenos grupos, nos lares, de células, por meio de capacitação, o Senhor nos envia a todos os lugares para fazermos a Tua obra e multiplicarmos discípulos e assim sermos obedientes ao Senhor em tudo. Pai, eu abençoo esses meus irmãos para que eles sejam líderes poderosos na Tua mão e impactem a geração deles em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e irmã, Deus lhe abençoe abundantemente. Até a próxima terça-feira top, no nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração. Tchau, tchau.